E por falar nessa dificuldade, né? Acho que você passou por muitos desafios, assim. Você tem algum grande desafio que você passou nessa prova que você pode contar? Você falou assim, nossa, eu passei um perrengue, que esse aqui merece ser contado. Tem um que foi o mais icônico. Se vocês ligarem no Globoplay, tem uma entrevista de 5 minutos eu mostrando o meu furo no casco. Meu Deus, que desespero. E o mar embaixo do... Não, saindo do... Você perguntou sobre a prova, e eu pensei nessa resposta e eu acabei me enrolando e não falei isso. Mas na largada, que é quando estão todos os barcos juntos e próximos, é muito estressante. Porque pode bater, você pode sofrer uma penalidade, tem várias questões. Tanto que eu olho as fotos da largada e eu quero morrer até hoje, porque eu não consegui subir a vela até o topo, ela tá meio xoxinha, assim. Jura? Eu fico tipo, droga, se eu não tivesse tão estressada, eu teria subido toda como deve ser, enfim. Mas depois que você entra na prova, que você entra nesse estado de flow e tudo vai melhor, assim. Então, o estresse é a largada, que, enfim, essa questão, mas justamente por estar nesse estresse da largada e o meu barco principalmente, ele era feito pra não ter um motor. Os barcos maiores geralmente têm motores, é uma questão de segurança, e pela Marinha do Brasil é obrigado a ter um motor. Então, para que ele tivesse um motor, a gente botou um motor de popa de 5 HP, tipo, motor de botinho, assim, só pra falar, olha, Marinha, temos um motor. E ele até funciona pra entrar e sair da vaga e tal. Só que nesse caso, o motor me deixou na mão no meio do canal. E aí eu tava com a vela pra cima e eu encalhei na largada. Você imagina, eu com 24 anos, televisão, todos os barcos passando em volta e eu encalhada. Falando de você porque ela é mais nova. Porque ela é mais nova, porque era menina. Eu só tinham 2 mulheres comandando embarcações. Era uma regata com mais de 120 barcos, 2 mulheres comandando e eu sozinha. Nossa. E aí eu tô lá encalhada e tendo que passar o rádio, tipo assim, oi, preciso de apoio pra sair. Foi, assim, a sensação de humilhação, tipo assim, nossa, vai dar tudo errado, não vou conseguir. O cara foi, me rebocou e me botou num pier que era bem mais perto da largada. Só que ele me rebocou de um jeito, eu não sei se foi um erro dele, não é pra apontar dedos, mas ele me soltou com velocidade ainda. E aí eu bati no pier. Só que eu bati no pier da imprensa. E aí tava, tipo assim, televisões, câmeras, patrocinadores, e a pessoa tirando foto comigo. E eu, tipo assim, eu tava com aqueles óculos gigantes, assim, mas eu chorava. Nossa, eu tenho vontade de dar um abraço em você nesse momento. Foi bem desesperador, foi bem desesperador. E assim, nesse fuzuê todo, eu não percebi que o barco bateu. Eu só tava preocupada eu tenho que sair daqui e chegar em Noronha. Eu só tenho que fazer isso. Eu quero sair daqui. E eu lembro de um momento eu entrar no barco e falar, eu não vou mais, eu não consigo. Se eu não conseguir nem sair do canal, como que eu vou chegar velejando em Noronha? E aí, assim, dos maiores privilégios que eu tenho é ter o meu pai comigo velejando. Poucas vezes ele velejou comigo nesse barco, inclusive, na volta. Mas ter ele comigo nesse momento foi o que fez eu conseguir largar a prova. Porque ele tava competindo no outro barco, no que ele viu a cena ali das câmeras, não sei o quê, ele saiu correndo, pulou no barco e falou assim, você vai. Falei, eu não vou, não, avisa todo mundo, eu não vou mais. Falando assim, não, Marina, você vai, você consegue. Se você tá duvidando de você, eu confio em você, você vai. E aí, enfim, foi todo um momento super importante que fez com que eu conseguisse realmente sair. E aí saí a largada, e aí também cenas que me marcaram muito, assim. Eu tava em Recife, minha família é toda de São Paulo, sabe? A família do meu pai é de Pirituba, ninguém nunca imaginou estar no meio do mar, não sei o quê. E de repente tava no Marco Zero de Recife, de ponta a ponta, pessoas com cartazes, com faixa, vai Marina, vai menina, e gritando meu nome, eu ouvi as pessoas gritando. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Como assim? Que loucura é essa? Como que eu vim parar aqui? Então, essa situação toda chata sumiu um pouco. E comecei a velejar, de repente no meio da regata, quando eu comecei os turnos de dormir, eu entrei no barco e vi que tava com água. Aí eu falei, como assim tem água? Não é pra ter água, não é pra... Assim, é pra ter um pouco, mas não esse nível. Eu vou tentar ser rápida, porque eu imagino que a gente tá chegando no tempo já. Gente tá, pode ficar tranquila. Não, perfeito. Bom, percebi que tinha água e aí começa, né? Todas as checagens possíveis. Liga a bomba de porão não tá chegando no lugar, vai com a bomba no... Tudo que eu sabia fazer pra tirar água do barco eu fiz, até o ponto de tirar... Fazer bailing, que é você pegar uma esponja gigante, botar na água e botar num balde. Eu tirei 10 baldes de água com uma esponjinha, assim. Era bastante água. E aí, eu já tava assim, desesperada, falando, ok, a decisão mais correta é você voltar, né? Porque se tá entrando água, não sei, pode ser um dano estrutural, e não sei o que lá. Só que aí começou a esfriar, assim, eu acho que tem alguma providência divina, não sou tão religiosa, mas o mar me fez ser muito mais espiritualizada, porque tem coisas que não tem como explicar. Na Recife, do nada, eu senti frio. Falei, vou pegar um casaco. E aí eu peguei uma mochila que tava lá no fundo com os casacos, porque eu falei, nunca que eu vou precisar de um casaco nessa regata. No que eu peguei, eu achei o buraco da água.
Porque a bolsa era aquelas bolsas estanque, ela tava segurando um pouquinho, assim, eu não tava enxergando. No que eu tirei, eu vi. Não era um buraco tão grande, foi assim, um amassadinho, Tá. mas que pelo tempo era que o que ficou tava ali. exposto. Só que o que acontece? O barco, quando ele veleja, né? Imagina que é um João Bobo, assim, com a vela, ele tomba pra um lado. O buraco tava bem desse lado, que era mais perto da água. E aí, como que você faz pra água parar de passar? Não tinha como, né? Então, na verdade, tinha. Era você pegar todo o peso do barco que tava desse lado, jogar pro outro, pra ele tirar o buraco da água. E aí, conseguir parar de entrar água. No que parou de entrar água, aí eu entrei de férias. Eu falei, pronto, agora tranquilo. Agora eu já passei todos os perrengues que eu tinha. Agora não tem mais nada que me impede de chegar nessa ilha de Fernando de Noronha. Vamos olhar pelo lado bom? Vamos olhar pelo lado Já passou bom. o perrengue, agora Não, você vai curtir. Tem uma anotação no meu diário de bordo que tá assim: quando a vida te der pepinos, faça um gin tônica. E aí eu tirei uma foto que tava eu com todas as coisas que molharam do lado de fora, assim. Aí eu fiz tipo umas almofadinhas, assim. E tipo, eu fiquei, cara, eu vou relaxar agora, não tem mais o que eu possa fazer. Muito bom, É só adorei. seguir reto. E chegamos, assim. É um pouco frustrante pro meu lado competitivo, porque a gente tava andando a 9 nós, que, assim, barco é bem devagar, tá? 9 nós deve dar mais ou menos uns 18 km por hora, não é nenhuma grande coisa. Depois dessa mudança de peso, não sei o que lá, a gente começou a andar a 5 nós, que é, tipo, Nossa. quase metade da velocidade. Mas tudo bem, o importante era que a gente tava navegando e chegando. E, enfim, esse foi o grande perrengue da viagem. Não, e que perrengue, né? Mas, de novo, viver e aprender, né? Eu acho que é isso, assim. Vem uma reflexão do tipo, cara, eu passei tanto... Porque, assim, sabe que tem muitas experiências que eu passo na minha vida e que quando vem um perrengue logo de cara, assim, eu falo... Eu acho que se eu tivesse deixado pra começar de outra forma, talvez não tivesse sido tão bom o decorrer da coisa do que se eu tivesse começado dessa forma, assim. Aí eu fico, sabe, enfim, eu fico refletindo. Eu sou essa pessoa, assim. Eu reflito Claro. muito depois que as coisas acontecem. Mas, enfim, né, talvez não tivesse uma outra forma melhor pra acontecer. Né? Tem uma história que a gente é conhecida na vela, quando eles estavam fazendo as explorações pro Polo Sul, que algum navegador inglês voltou e falou assim, não, aqui foi tudo bem a bordo, a gente foi, cumpriu a missão, voltou, tudo certo. Aí a Real Sociedade Geográfica juntou e falou assim, queridinho, você não pode falar isso, você tem que falar que teve algum perrengue, alguém passou mal. Não deu. Se você falar que deu tudo certo, acabou com o nosso negócio, tem que ter. E aí a minha mãe que fala que esse buraco no casco foi a minha salvação, porque se tivesse dado tudo certinho como tava dando, Ia talvez- ser lindo demais. talvez eu não tivesse, mas assim, obviamente muitas lições, mas perde um pouco da entre aspas, graça da coisa. E quais outros lugares você já viajou? Porque agora você comentou um outro lugar também, assim, que... Olha, Brasil, principalmente, a maior parte das minhas milhas foi aqui. Uhum. Aí, Uruguai, eu já fui algumas vezes para velejar. Europa, França, Espanha. Inglaterra, contornando algumas boias ali em Uau. regata. Uhum. Mas é isso, assim, não vou falar que... Enfim, tem muitos velejadores muito mais capacitados e com muito mais milhas e experiências. Mas... Eu sou mais #Marina. Não é uma competição, sabe? Acho que a gente entra, quando começou, aí a gente tá competindo. Fora disso, é uma comunidade muito aberta, muito unida, Que muito, legal. muito todo mundo tá lá pra se ajudar, sabe? Então, eu acho que quero velejar em muitos lugares ainda, mas por enquanto é o que temos Que massa. no display, é isso. Você tava falando, né, do tempo, que eu tava olhando pra outra coisa aqui, não era do tempo, não. Aqui veio uma pergunta, eu achei engraçado, eu tava só pensando em que momento que ia encaixar isso aqui pra te perguntar. Perguntaram assim, se tem banheiro, como é que funciona? Essa pergunta sempre vem, ela é ótima. Aí é por isso que eu olhei pra cá, não era desculpa, Não, até imagina. te deixei confusa aqui, mas foi por isso aí que acho que... E aí eu olhei pra cá e olhei pro meu, porque no meu tinha a questão das dúvidas sobre dormir e tal, que a gente já tinha comentado. Eu falei, deixa que depois eu faço. Aí eu olhei pra cá e tinha a questão do banheiro. Mas conta então, como é que é um pouco dessa questão, né, que você contou da comida, de dormir, mas agora então fala sobre o banheiro. Existem N tipos de barcos. Tem barcos que tem até banheiro com hidromassagem a bordo. Não era o caso do meu. Eu escolhi o Mini porque ele é um barco muito espartano, né? Então, quanto menos coisa o barco tem, menos coisa pra quebrar. Menos trabalho. Menos trabalho. E como se deu, mesmo assim quebra. Então, principalmente, quanto menos buracos no casco tiver, menor o risco. E o banheiro acaba sendo mais questões, enfim. O Mini não tem banheiro, não tem cozinha, não tem cabine. Ele tem 2 caminhas atrás pra você compensar o peso, dependendo da sua navegação. Tá. O banheiro, ele acaba sendo um balde. Entendi. Polêmico. Polêmico. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas acaba... Deixa a imaginação. Né? Eu não quero alimentar a imaginação de ninguém. Mas acaba que funciona, sabe? Tipo, quando você tira os confortos e os prazeres e os luxos, você fala, cara, você não precisa de muito. É isso. Porque é isso, a água acabou, sabe?
pra colocar... Eu já velejei em alguns barcos que tinham banheiro, e o banheiro não podia ser usado porque tava com problema. Entendeu? Então, é muito essa reflexão também sobre o mínimo necessário. Tipo, um barco precisa ter uma cozinha, a cozinha na França, que era mais frio, a gente cozinhava com aqueles jet boil de acampamento, assim. Esquentou o liofilizado ali, comidinha de astronauta, resolveu. Ou faz um macarrão express ali, tipo, se vira. Mas sobre essas questões, as condições de sobrevivência ali, é o básico, o acampamento. Mas é isso, quanto mais leve a mala, mais longe você vai, né? Você não precisa de tanta coisa o tempo todo. Sim. Então... Ok. Já responde mais do que respondido. Tá respondida a pergunta. Ah, mas faz parte de que todo esporte, toda modalidade tem suas condições, né? E é isso. Lógico. Vai, como você falou, cada prova tem seus tamanhos de barco, suas condições, né? Enfim. E assim como pra dormir também, né? Acho que tem... eu não sei se são colchões, assim, ou são sacos de dormir que vocês usam, tipo acampamento? No meu caso, depende de onde eu tava navegando, né? Assim, na Bahia eu tava ali com uma canga estendida só pra não encostar na fibra direto, e era isso. Mas na França tem saco térmico, enfim, eu usava roupa de neve pra velejar em alguns pontos. Tipo, temperatura, né? Frio, eu cheguei a pegar... O mais frio que eu já velejei, eu acho que foi -3, alguma coisa assim. Não recomendo, não. Tem o vento, né? O vento foi quando a gente tava saindo... Era uma regata que saía de Deauville, na costa da França, na Normandia ali, e atravessava... Fazia um 8, assim, perto de Isle of Wight, ali, na Inglaterra. Uma friaca que a gente olha... A ilha é linda. Um costão branco. Aí eu falei assim, nossa, que lindo, tudo branco. Aí ele falou assim, então é neve. Eu falei, eu não queria que fosse neve. É lindo, mas tá gelado. Tá muito frio. Mas também tem isso. Eu sou friorenta, mas... Nossa, também. Nessa condição de prova, de não sei o quê, o corpo funciona diferente. Eu falo que eu viro meu modo astronauta, assim. Tipo, é só o essencial pra cumprir o que eu tenho que cumprir. Depois eu choro. Tanto que a Refeno, eu tive o meu problema lá. Eu só fui ter qualquer reação emocional depois que estava resolvido. Enquanto eu tava resolvendo, não adiantava em nada. Eu entrar em pânico, chorar. Mãe, socorro! Não ia ter ninguém. Já que estamos aqui, né? Não, e literalmente, sozinha, no meio do mar... É muito literal, todas as analogias que fazem. Eu me coloquei numa situação literal demais. Inclusive, falando em frio, ô Gabi, se você puder aumentar um pouquinho o ar. Eu já tinha. Até. Eu não sei, eu peguei o celular aqui uma hora, eu mandei mensagem pra ele, viu? Já aumenta um pouquinho o ar. Eu mandei um backstage aqui pra ele, porque eu tenho muito frio, né? Só que a gente deixa o ar bem frio aqui no estúdio, porque as luzes chega um momento que começa a ficar quente, né? Então, o estúdio a gente já chega e já fica bem gelado. Mas enfim, eu morro de frio também.